Falar do capítulo 1 da segunda parte do nosso livro-texto, que é o livro do Callioli e do Gerson Iese, né? Deixa eu ver o nome direito para poder pronunciar direito. É o livro do Callioli, do Higino Domingues e do... não é o Gerson Iese, não. O Gerson Iese é o outro livro de álgebra. E do Roberto C.F. Costa. Bem, então capítulo 1 da segunda parte do livro do Callioli. Vamos lá. A gente precisa entender esses conceitos, os conceitos de valores e vetores próprios, ou autovalores e autovetores. A definição vai ser formalizada daqui a pouco. Então, você já vê o espaço vetorial constituído dos vetores definidos por meio de segmentos orientados, ou seja, ele está dizendo a você que vai trabalhar com os vetores sob o ponto de vista de lá da geometria analítica, né, da forma que a gente já estudou antes, quando a gente estudou geometria analítica. Então é isso que ele está te dizendo, vai olhar para os vetores de lá da geometria analítica, tá? Então são os vetores que têm a forma de um segmento orientado, né? Tem uma origem e tem uma extremidade. Então consideremos um operador linear T de V em V, tomando-se ao acaso um vetor U pertencendo a V, digamos que é esse que eu acabei aqui de riscar, um vetor U qualquer, pertencendo a V. Em geral, U e T de U, ou seja, quando eu pego um operador qualquer e aplico aqui nesse vetor U, eu tenho, se eu estou aqui no espaço V qualquer, né, pertence a um espaço V qualquer, o T de U vai ser um outro vetor. Não importa que outro vetor seja, mas vai ser uma imagem. E se eu estou com um operador, ou seja, eu estou de V em V, esse T de U continua pertencendo ao mesmo espaço. Mas não obrigatoriamente ele vai ter exatamente a mesma direção ou o mesmo sentido, né? Ele pode, em geral, ele vai mudar de posição, ele vai mudar de tamanho. O operador T vai alterar esse vetor U. Lembre-se que a gente está olhando aqui para um operador, então o espaço vetorial que está no contradomínio é o mesmo do espaço vetorial no domínio, tá? Então, tomando só o caso U, em geral, o T de U e o U não têm a mesma direção. Mas existem, às vezes, certos vetores privilegiados para os quais T de U é um lambda U, ou seja, quando você aplica o T de U, o vetor resultante é um vetor que continua na mesma direção, às vezes no mesmo sentido, às vezes no sentido contrário. Mas ele continua na mesma direção, ele continua sobre a mesma reta suporte, né, com lambda pertencendo a R. Isso é, T de U e U têm a mesma direção. Nesse caso, o efeito de T sobre U é apenas uma mudança de módulo ou uma mudança de sentido. Então, ou vira para o lado contrário, ou então aumenta de tamanho ou diminui conforme a ação do T de U. Os vetores assim privilegiados são importantes, conforme veremos a seguir. Às vezes é possível formar uma base com eles, e esta será uma base privilegiada. Bem, quando ele fala de uma base, ora, se o espaço que ele estiver trabalhando for um espaço de dimensão 1, então você pode pensar num vetor só. Mas se você tem um espaço que tem mais a base, por exemplo, um plano, né? Você precisa de pelo menos 2, então ele está se referindo ao fato de que se você tem aqui um U e você tem aqui um V, aí você tem um operador que vai pegar esse V e vai dar como resposta um outro V, digamos no sentido contrário, apontando para o lado contrário, e quando ele pega esse U, digamos que ele apenas aumente o tamanho do U, mas ele está te dizendo que o tal do T de V e o T de U, ele tem grandes chances de continuar sendo uma base. Se U e V eram bases, então T de U e T de V tem grandes chances de continuar sendo uma base. E ele está dizendo que essa base é uma base privilegiada. Ela pode dar informações muito importantes sobre o operador que você está trabalhando. É isso que ele está te avisando aí. Então vamos lá, vamos formalizar. Definição. Definição 1. Seja V um espaço vetorial sobre R ou sobre C, e seja T de V em V um operador linear. Um vetor U pertencendo a V, U diferente de zero, é um vetor próprio de T se existe um escalar, ou seja, um número real ou um número
complexo, tal que o T de U seja igual a lambda vezes U. Nesse caso, lambda é dito um valor próprio de T associado a U, tá certo? E o U será o tal do vetor próprio associado a lambda, tá certo? O U é o vetor próprio e o lambda é o valor próprio. Ou, em outra, também pode ser chamado autovetor associado a T, né? Ou autovalor. No caso o lambda é o autovalor e o U é o autovetor. Então, as expressões vetor próprio, autovetor e vetor característico são sinônimas, bem como valor próprio ou autovalor e valor característico. Então, tanto faz, uma dessas três maneiras. Eu acho que acostumei mais a chamar de autovetor e autovalor, mas tem gente que está mais acostumada a falar vetor próprio e valor próprio, ou vetor característico e valor característico. Então, dependendo do texto que você estiver lendo ou com quem você vai estar conversando, essas expressões são todas as mesmas, tá? Significam tudo a mesma coisa. Então, o escalar lambda é univocamente determinado por T e U. Ou seja, se você pega um operador T e um vetor U, que ele seja um autovetor, ou seja, ele tem um lambda associado a ele, tal que T de U é igual a lambda U, se isso acontecer, esse lambda é único. Não existem dois números que façam isso. Então, T de U, aqui está a demonstração de que realmente é único. Ele supõe que tenham dois, né? Ele pegou aqui o lambda e o lambda linha. E aí ele fez T de U igual a lambda U, que é igual a lambda linha U. Se isso acontece, então você pode somar dos dois lados o menos lambda linha U. Aí do lado direito fica 0 e do lado esquerdo ele colocou U em evidência. Né? U vezes lambda linha e U vezes lambda, ele colocou U em evidência. E ele ficou com U multiplicado por lambda menos lambda linha igual ao vetor nulo. Só que aí isso só é possível se esse número for o número 0, porque a gente está tomando U diferente do vetor nulo. Então, se lambda menos lambda linha é o número 0, então é porque lambda é igual a lambda linha. Ou seja, ele supôs que existiam dois e provou que se supor que existir dois, vai descobrir que os dois são iguais. Portanto, não tem dois. Então, fixado lambda, a gente pode falar no conjunto dos vetores U's, pertencendo a V, tais que os T de U sejam iguais a lambda U. Fixado um lambda, você pode sair variando os vetores em V e calculando os respectivos lambda U's que sejam iguais a T de U, tá certo? Ou seja, você está procurando aqui o conjunto de todos os autovetores associados a lambda, autovetores do operador T associados a lambda, que o lambda é o que ele tomou fixado. Então, isso é um subespaço vetorial de V, pois, se você olhar o que seria T de U igual a lambda U, é a mesma coisa que, quer dizer, se eu digo que T de U é igual a lambda U, o que é que isso equivale a dizer? Equivale a dizer que eu posso somar lambda U aqui dos dois lados, e aí eu vou ter T de U menos lambda U, né? O que eu tenho aqui é isso. Eu tenho T de U menos lambda U igual ao vetor nulo. Só que, se você pegar isso na forma matricial, né? Colocando U em evidência aqui, o que você tem é T menos lambda aplicado em U, igual ao vetor nulo. Então, T menos lambda aplicado em U. Aí você toma isso na forma matricial. Então, você tem a matriz do T, que ele representou aqui pelo próprio T, e menos lambda aqui, para ficar na forma matricial, ele colocou a matriz de identidade. Então, T menos lambda vezes a matriz de identidade aplicado em U, ou seja, na verdade isso é um produto, né? Aqui você tem a matriz, e aqui você tem a matriz, geralmente coluna, que vai representar o vetor U. Isso dá como resposta o vetor nulo do espaço que você estiver trabalhando, né? Então, lembre-se que a gente desde o início disse que iria estar trabalhando com que tipo de espaço. A gente disse aqui logo no início
que estaria trabalhando com vetores na forma de segmentos, né? Seriam segmentos orientados. Então, quando você pensa no RN, você pode ver isso como lista de números, né? De até N números. Então, aqui a lista de N números ficaria na vertical, portanto, você teria uma matriz coluna aqui. Geralmente é assim que a gente faz essa conta. Esse I indica o operador idêntico de V, ou seja, é a matriz identidade que aparece aqui. Ok? Pois bem, eu estou querendo argumentar o que mesmo? Estou querendo argumentar que lambda, que isso daqui é um espaço vetorial de V. Um subespaço vetorial de V. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que T de U igual a lambda U equivale a dizer que se eu tenho uma matriz T, a matriz do T, menos lambda vezes a matriz de identidade, multiplicando a matriz U, isso dá como resposta o vetor nulo. Ora, mas isso significa dizer que esse vetor nulo, ele pertence ao núcleo do operador T menos lambda I. Lembre-se que olhando como matriz ou olhando como operador é sempre a mesma coisa, né? Nós provamos que dado uma matriz existe um operador, dado um operador existe a matriz. Portanto, falar em um ou falar no outro é a mesma coisa. Então, falar para você que isso daqui é o produto de matrizes ou falar que é o operador aplicado em U é a mesma coisa, tá certo? Então, você tem aqui o operador aplicado em U, dando como resposta o vetor nulo. Isso significa dizer que U pertence ao núcleo desse operador aqui, né? Porque o que significa o núcleo? São os vetores que, quando você aplica o operador nele, dá como resposta o vetor nulo. Então, U pertence ao núcleo. O que foi que você concluiu? Você concluiu que toda vez que você pega um vetor U em V, tal que T de U é igual a lambda U, esse vetor U pertence ao núcleo desse operador. E o que a gente já provou? A gente já provou que o núcleo é sempre um subespaço. Portanto, esse conjunto aqui, de fato, ele é o núcleo do operador T menos lambda I. Portanto, como ele é o núcleo de um operador, ele é, consequentemente, um subespaço do espaço vetorial V. É o que está escrito aqui abaixo, né? O que significa que o subconjunto que acabamos de definir coincide com o núcleo de T menos lambda I, que sabemos ser um subespaço vetorial de V. Todo núcleo de um operador linear é um subespaço do espaço onde o operador linear estiver definido. Bem, vamos continuar então, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Não. Então, tranquilo. Vamos para a definição 2. Obrigado. Definição 2. O subespaço induzido nas considerações acima chama-se subespaço próprio de lambda e será denotado ou será indicado por V de lambda. Então, não esqueçam, o subespaço que ele está falando é esse aqui. O conjunto dos vetores em V, tais que o T de U seja igual a lambda U, onde lambda é um número fixado. Então, esse subespaço será denotado por V de lambda e ele é o núcleo desse operador T menos lambda I. Pois bem, aí ele está aqui com os exemplos. Os exemplos muitas vezes esclarecem muita coisa, né? Então vamos lá, exemplos. Seja T de R2 em R2. Então, é do plano no plano. Dado por T de XY igual a YX. Ou seja, ele está dizendo a você que quando ele tem um ponto qualquer aqui de coordenadas XY, né? Aqui o ponto de coordenadas XY. Esse ponto de coordenadas XY determina um vetor que vai da origem até ele. Quando você aplica esse operador T, ele inverte. Essa medida X passa a ser considerada no Y. E essa medida do Y aqui, essa pequenininha aqui, que seria a coordenada Y desse ponto, passa a ser a coordenada X desse outro ponto aqui. E aí esse outro ponto determina esse vetor aqui. Então, a gente diz que esse operador pega esse vetor XY e leva no vetor YX. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte, a aplicação T é a reflexão dos vetores em torno da diagonal delta. Então, ele pegou aqui a diagonal dos quadrantes ímpares, né? Porque aqui é o quadrante 1 e aqui é o quadrante 3. Pegou a diagonal e ele disse que
esse operador ele pega um vetor que está do lado de cá e joga num vetor que está do outro lado dessa diagonal a uma distância exatamente igual, né? Ou seja, essa distância daqui até a diagonal é a mesma distância daqui até esse ponto, né? Da diagonal até esse ponto. As distâncias são iguais, é uma reflexão. É como se fosse o espelho, né? Você sai daqui e reflete aqui. Bem, assim, se o vetor está no eixo x, sua imagem está no eixo y. Ou seja, ele está dizendo que esse operador, se ele pegar um vetor aqui, que termina aqui, ele está aqui em cima do eixo x, esse vetor, então ele vai pegar esse vetor e vai jogar em um outro aqui, com o mesmo comprimento, né? E estando agora em cima do eixo, x. Ele reflete um vetor daqui para aqui. Não há, portanto, vetores próprios no eixo x. Então não tem como eu pegar um vetor, se esse operador ele pega um vetor daqui e joga em outro aqui, não tem como esse operador pegar um vetor daqui e levar num múltiplo desse daqui, num lambda, se esse daqui, por exemplo, chama-se u, os lambda u's estarão todos em cima do eixo x. Os lambda u's. Então ele nunca vai ser um vetor em cima do eixo y. Então não há, portanto, vetores próprios no eixo x. Não tem como eu encontrar t de u igual a lambda u se esse u estiver em cima do eixo x. No entanto, se xy está na diagonal delta, aí sim, se você aplicar, você pegar um cara que está aqui na diagonal, o que acontece com um cara que está na diagonal? O que acontece com um cara que está na diagonal é que a coordenada x dele é exatamente igual à coordenada y. Portanto, se você aplica t, ele simplesmente muda o x pelo y, mas só que o x e o y são iguais. Então, t de um vetor que estiver aqui em cima dessa diagonal continuará na diagonal porque x e y são iguais. Então, se está na diagonal, teremos t de xy igual a xy, né? Já que x e y são iguais. E assim, todo vetor que estiver em cima dessa diagonal é um vetor próprio, de valor próprio igual a 1. Ou seja, se eu tenho aqui o vetor estiver em cima dessa diagonal, meu vetor u está em cima dessa diagonal, você tem que t de u é igual a 1 vezes u. Ou seja, o lambda que nós temos aqui é o número 1. E qualquer vetor que estiver em cima dessa diagonal será um vetor próprio deste operador t, onde o valor próprio é o valor 1. Bem, analogamente, se um vetor está na diagonal, ele chamou de delta', aqui, nessa delta'. Sua imagem também está em delta', certo? Porque se você tem aqui um vetor u em cima dessa diagonal delta', quando você aplica este vetor, o que acontece? Qual é a diferença? É que aqui, por exemplo, se você tem aqui um x, a coordenada y dele vai ser exatamente a coordenada menos x. Aí quando você aplica o nosso operador aqui, ele simplesmente inverte os sinais, né? Você vai ter aqui o menos x, né? Aqui vai ter a coordenada menos x, que representa a extremidade desse vetor, e aqui a coordenada y, que vai ser exatamente a mesma coordenada x, né? Só há diferença entre as duas pelo sinal. Mas quando você aplica o vetor continua em cima da diagonal delta'. A única coisa que muda são os sinais. Então, o que você pode concluir? Analogamente, se um vetor está na diagonal delta', sua imagem está em delta'. E é exatamente seu oposto, ou seja, muda apenas os sinais. Logo, os vetores de delta' são vetores próprios com valor próprio menos 1. Ou seja, para todo mundo que estiver em delta', t de u vai ser igual a menos 1 vezes u. Ou seja, vai simplesmente mudar o sinal. É isso que vai acontecer. Bem, acredito que ficou claro os detalhes desse exemplo, né? E chamar a atenção de que isso mostra que
considerando o espaço que é o plano todo, não são muitos, quer dizer, não são todos os vetores que são autovetores e autovalores, mas existem situações especiais em que eles são. No caso, os vetores que estão na diagonal delta e os que estão na diagonal delta' são os autovetores e os autovetores desse operador T, né? E os seus autovalores respectivos são o número 1 e o número -1. Então, é um exemplo interessante. Vamos olhar um outro exemplo, né? Exemplo 2. Se houver perguntas, é só interromper, tá? Fiquem à vontade. Bem, seja T de R2 em R2 dada por T de 1, 0 é 0, 1. Né? E T de 0, 1 é igual a -1, 0. Então, usando aquela técnica que nós usamos na prova para determinar quem era o T, a gente pega um XY e escreve esse XY como combinação linear do 0, 1 e do 1, 0, né? Então, isso vai ser x vezes 1, 0 e y vezes 0, 1, que vai dar xy. Aí você aplica t em xy, aí o x sai, né? Porque você tinha x vezes 1, 0, fica x vezes t de 1, 0, e você tinha y vezes 0, 1, sai, fica t de 0, 1, como a gente fez lá na prova. Bem, aí quem é o t de 1, 0? A gente definiu como sendo 0, 1. Então fica x vezes t de 1, 0 é 0, 1. Mais y vezes t de 0, 1 é y vezes -1, 0. E aí você conclui que isso vai ser menos yx. Então ela pega o xy agora e leva no menos y e no x, né? Então é isso que está acontecendo. Para cada ponto que ele tinha aqui, para cada vetor x, y que ele pegar aqui, se aqui é um vetor que tem sua extremidade x na coordenada x e aqui y, então ela pega esse vetor e altera para um outro vetor, onde aqui vai ser a medida que você tinha aqui, ou seja, essa medida ela vem para aqui, ela passa a ser o x, e a coordenada y, que era essa medida menorzinha, é a medida que vai aparecer aqui. Então ela reflete, né, ela faz uma reflexão dos vetores xy nos vetores yx. Ela inverte, na verdade, menos yx, né? Porque aqui passa a ser negativo, vai para o outro lado, né? Então, menos yx. Ela pega o xy, essa medida y positiva é refletida aqui, passa a ser menos y, e essa medida x é refletida aqui, continuando positivo. Então, é isso que ele faz. T de xy é menos yx. Então, T é então uma rotação de 90 graus. Nesse caso, é impossível que T de xy seja igual a lambda x com x diferente de y, ou com xy diferente de 0, 0, né? Pois o ângulo entre xy e T de xy é de 90 graus. Logo, T não admite vetores próprios, né? Então, um operador linear que faz isso, né? Seja qual for o vetor que ele pegar, ele vai refletir para cá. Ele vai manter o tamanho, inclusive, mas ele vai pegar um outro vetor que forma 90 graus. Né? Então, ele vai sempre pegar um vetor e achar um outro que forma 90 graus. Portanto, não tem nenhuma situação em que a aplicação da T faça com que a resposta esteja alinhada, né? Na mesma linha. Não vai acontecer se você pegar nenhum U e obter um T de U sendo um lambda U, ou seja, estando na mesma direção que o vetor U. Ele sempre vai rotacionar 90 graus. Portanto, esse é um exemplo de um operador que não tem autovalores e não tem, naturalmente, também autovetores ligados a ele. Então, um exemplo onde não tem. Terceiro exemplo, você já vê um espaço vetorial e T, que ele simboliza por esse H lambda, uma homotetia de razão lambda. Assim, T de U, ou seja, o H lambda U, ele é por definição lambda U, porque isso é uma homotetia, tá? Essa palavra
representa justamente os operadores que são desse tipo. H lambda U pega o tal lambda e multiplica o U, qualquer que seja o U pertencendo a V. Então, homotetia, por definição, é esse tipo de operador. E nesse caso, então, todo vetor é próprio, com valor próprio lambda, certo? Então, no caso anterior, não havia nenhum. E nesse exemplo aqui, todo mundo é. Todo vetor do espaço vetorial V é autovetor da homotetia, tá certo? Então, se é uma homotetia, todo vetor é autovetor. Bem, seja T a rotação de ângulo θ no R3, tendo como eixo fixo o eixo Z, ou seja, T é um operador cuja matriz na base canônica é essa aqui. Bem, geometricamente, ele está falando de algo, vou tentar desenhar, vai ser meio complicado, mas eu vou tentar desenhar. Ele está falando, bem, aqui eu não tenho a opção de usar linha reta, eu acredito que não, talvez até tenha, já sei. É melhor eu vir para aqui. Aqui eu tenho a opção de desenhar com linha reta. Pronto. Aí eu tenho aqui eixos x, y, z. Então, essa rotação que ele está te falando, deixa eu ver se eu consigo desenhar algo parecido com uma circunferência aqui alta. Pronto, mais ou menos isso aqui. Então, você tem um vetor que está, sua extremidade está aqui, digamos. Então, esse operador que ele está te falando, ele pega um vetor que está assim e rotaciona ele, digamos que dá como resposta um outro vetor aqui. Poderia ter feito assim, né? Era melhor. Então, você pega um vetor que está aqui e te dá como resposta um vetor que está aqui. Ou seja, ele rotaciona o vetor que você tem a princípio, gira ele ao redor do eixo Z. Aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. Ele gira ao redor do eixo Z. É isso que faz esse operador, tá? A matriz dele é essa daqui. É importante saber que esse é o operador rotação, tá certo? O ângulo que ele gira é que é o ângulo θ, ou seja, se ele girou nesse sentido, digamos, se ele girou assim nesse sentido, não deu certo aqui o desenho, deixa eu tentar melhorar. Se ele girou assim, ó, se ele fez uma rotação assim, se o giro dele foi assim, o ângulo que reflete aqui embaixo, digamos que houve um giro assim aqui embaixo, este ângulo do ponto de partida aqui até o ponto de chegada será o ângulo θ, é o quanto um vetor é girado para poder chegar no outro. Girado sempre deixando como eixo de simetria aqui o eixo Z. Então esse é o tal do θ que você tem aqui na matriz. Então vamos ver o que ele diz mais. O vetor 001, ou seja, o vetor que fica aqui exatamente em cima do eixo Z e com tamanho 1, né? O vetor 001 aqui, é vetor próprio, com valor próprio 1. Por quê? Porque girar qualquer coisa que estiver aqui, ó, é simplesmente girar sem sair do lugar, né? Se você está fazendo o giro assim, ao redor do Z, então você não tira nenhum vetor do eixo Z do lugar. Ele vai rodar nele mesmo, então não vai mudar nada na verdade. Então não há outros vetores próprios para qualquer θ que você pegar de 0 até π sobre 2. Logo, o V de 1 é o eixo Z. Ou seja, o que é esse V de 1, não esqueçam, é o V do lambda, né? O V do lambda ele é igual aos vetores U's pertencendo a V, tais que o T de U é igual ao lambda U, né? Não esqueça que é isso que significa o tal do V do lambda. Então, o V do 1 aqui, porque o alto valor é o 1, o tamanho do vetor não muda, né? O V do 1 é todo o eixo Z, todo o eixo Z. Todos os vetores que você pegar aqui no eixo Z,
eles serão da forma, se você pega um vetor aqui no eixo Z, ele vai e aplica o T de U vai ser o próprio U, ou seja, vai ser 1 vezes U. Ou seja, qualquer vetor do eixo Z pertence ao V de 1, onde 1 é o autovalor fixado para a gente poder determinar o conjunto V de lambda. Bem, um outro exemplo, seja P do R3 em R3 a função P de XYZ igual a XY0, ou seja, ela pega todo o vetor que tiver no espaço aqui no R3 e ela joga embaixo aqui na coordenada Z igual a 0. Então, qualquer vetor que você pegar, ela projeta embaixo. Então, se você pega um vetor que está mais para cá, ela projeta aqui, encontra a sombra desse vetor aqui, no plano XY. Então, se você tem um vetor qualquer na terceira dimensão aqui, ela joga aqui para a segunda dimensão, no plano XY, certo? Pois bem, isso é a projeção sobre o plano XY. Então, nesse caso, quando você pega 0, 0, 1, ou seja, você pega um vetor que está aqui no eixo Z, você faz a sombra desse vetor, é só o ponto aqui no finalzinho. Ele não faz sombra no plano XY, né? Então, o que acontece? Você tem que 0, 0, 1 é vetor próprio com valor próprio 0. Por quê? Porque quando você vai fazer o P do 0, 0, 1, isso vai ser 0 vezes 0, 0, 1, certo? P do 0, 0, 1 vai ser 0 vezes o próprio 0, 0, 1, que vai ser o 0, 0, 0. Ou seja, a projeção do 0, 0, 1 aqui, ela é única e exclusivamente esse pontinho aqui, o 0, 0, 0. Então, o valor próprio de P em 0, 0, 1 é o 0. É o 0, é o número que vai multiplicar o 0, 0, 1 e que vai dar a resposta, que é a imagem do P aplicado em 0, 0, 1. Então, todo vetor do plano XY é vetor próprio com o valor próprio 1, né? Se você pegar qualquer vetor que já está aqui no plano e for pegar a sombra dele no plano, é ela mesma, né? Ele já está no plano, ele não faz uma sombra diferente dele mesmo. Ele é a sua própria sombra, ok? Ele é a sua própria sombra. Então, se você pega P de XY0, P de XY0, isso é a mesma coisa que 1 vez XY0. 1 vez XY0. P de XY0 é a mesma coisa que 1 vez XY0. É o próprio XY0. Temos então que o V de 1 nesse caso é o plano todo, enquanto que o V de 0 nesse caso é o eixo Z. Qualquer vetor do eixo Z é projetado no ponto 0, 0, 0. Então, é da forma 0 vezes o vetor. E qualquer vetor que estiver em cima do plano XY é 1 vez o próprio vetor. Então, é um autovetor do autovalor 1, portanto, pertence ao V de 1. Bem, continuando nossa leitura, deixa eu dar uma apagada aqui no quanto risquei. Seguindo em frente, mais uma definição. Dada uma matriz A, com suas entradas representadas pelos A e J, de ordem N, ou seja, N por N, real ou complexa, chama-se polinômio característico de A o seguinte polinômio de grau N. Primeira observação, a matriz A pode ser vista como um operador, tá? A matriz do operador A também pode ser dito que o polinômio característico é o polinômio característico do operador A, assim como a gente diz que é o polinômio característico da matriz A. Mas ele está preferindo apresentar com a nomenclatura de matriz, tá? Está dizendo que é o polinômio característico da matriz, mas a gente pode
polinômio característico do operador, já que o operador tem uma matriz. Então vamos lá. PT de A, o polinômio característico da matriz A, vai ser o determinante da matriz A, da matriz dessa forma. Isso aqui não é a matriz A, né? A matriz A ela é assim, né? Ela não está desenhada aí. A matriz A é a matriz simplesmente que tem o A11, A12, etc. até o A1N, né? Aí A21, A22, etc. até o A2N. E assim por diante até chegar no AN1, AN2, até chegar no ANN. Isso daqui é a matriz A, certo? Veja que não é a mesma coisa que tem aqui. O que foi que ele fez? Ele pegou essa matriz A e subtraiu a matriz T vezes I. A matriz T vezes a identidade de ordem N, ou seja, 1, 0, etc. até chegar no 0, depois 0, 1, etc. até chegar no 0 novamente, e assim por diante, até a 0001. É a matriz identidade de ordem N. Então, quando você multiplica T vezes a matriz identidade de ordem N, fica uma matriz diagonal, né? Uma matriz que vai ter só T aqui na diagonal, um monte de T, o restante é 0 em cima, 0 embaixo. Então, quando você faz A menos T vezes I, ou seja, menos essa matriz, aí aparece aqui, ó, na diagonal, A1 menos T, A22 menos T, etc. até a última, ANN menos T. Enquanto nas outras entradas estão os elementos só da matriz A. Então, o polinômio característico da matriz A, ele é o determinante dessa matriz, que é obtida fazendo A menos T vezes a matriz identidade de ordem N. É o que está escrito aqui. Isto é o polinômio característico. É o determinante de A menos T vezes a matriz identidade de ordem N. Vocês vão ver que a gente não precisa ter estudado o determinante do capítulo 7 para entender o que vai ser dito aqui. Basta os conhecimentos de determinante do ensino médio. Pois bem, então está dito aí o que é o polinômio característico. Muito importante e pode lhe dar muitas informações sobre o operador. Então vamos lá, primeira proposição. Matrizes semelhantes têm mesmo polinômio característico. Por quê? Bem, se você pega B e A e elas são semelhantes, isso significa, por definição de matrizes semelhantes, que existe uma matriz inversível M, tal que a gente pode dizer assim, M vezes B é igual a A vezes M, né? Mas aí ele multiplica por M a menos 1 à esquerda e diz que B é M a menos 1 vezes A vezes M. Bem, daí, se isso daqui é verdade, o que vai ser o polinômio característico, né, da matriz B? É o contrário, né? O T fica embaixo e o B fica dentro, né? Da notação dele, olha essa notação, como ele escreveu aqui, olha como ele escreveu aqui, né? Ele tem que escolher uma das duas. O natural é colocar o A em cima e o T embaixo. Aqui ele também inverteu, ó, tá? É um errinho só de digitação. Geralmente o B fica dentro e o T fica embaixo. Aqui o A fica dentro e o T fica embaixo. Mas tudo bem, a gente entendeu, né? Então isso é o determinante da matriz B, né? Assim como está dito aqui, ó, menos T vezes a matriz identidade. Só que a matriz B ela pode ser substituída por M a menos 1 vezes A vezes M, porque B e A são semelhantes, então essas coisas são iguais. Menos T vezes a matriz identidade. Ora, mas aí vem as propriedades de determinante, né? Repito, como a gente aprendeu lá no ensino médio. Determinante dessa diferença, na verdade aqui eu acredito que foi o que ele fez mesmo. Ele tinha M a menos 1 AM e T menos T vezes a identidade. Ele pegou uma matriz semelhante da identidade. A matriz semelhante da identidade que ele pegou aqui foi M a menos 1 vezes a identidade vezes M, né? Que realmente, de fato, isso continua sendo a identidade, porque M a menos 1 vezes a identidade vai dar a própria M a menos 1. E aí M a menos 1 vezes M vai dar a identidade. Ele simplesmente substituiu essa identidade aqui
Ele substituiu essa identidade aqui por isso aqui, por esse produto, porque vai dar no mesmo, né? Isso aqui continua sendo a identidade. E aqui ele só repetiu. Ora, aí agora ele coloca o quê? Ele colocou um M a menos 1, A menos T. Por que isso é verdade? Isso daqui ele associou assim, né? Ele fez aqui e aqui, e ele está nos afirmando que o que você tem aqui nesse meio é a mesma coisa que isso aqui, né? Isso é verdade? Deixa eu ver esse ponto com um pouquinho mais de cuidado, né? Vou pensar um pouquinho. Deixa eu pensar só um pouquinho. Eu tenho daqui para aqui, né? Como é que ele disse isso? Deixa eu ver. Eu posso colocar o M em evidência, né? E depois eu posso colocar o M a menos 1 em evidência. Vamos ver se a gente... Deixa eu tentar entender essa parte aqui junto com vocês. Só essa passagem, tá? Vamos ver de perto essa passagem aqui. Opa! Deixa eu tirar daqui. Vamos para uma próxima página e colocar. Dá uma olhada porque essas coisas são iguais. Bem, o determinante continua a mesma coisa, ele mexeu nessa igualdade aqui, diz que isso é igual a isso. Bem, a gente tem que M a menos 1, a gente está querendo mostrar que M a menos 1 a M menos T vezes M a menos 1 identidade N. Gente, é evidente, não é? Mas vamos lá. Vezes M, T a menos 1, T vezes M a menos 1, identidade vezes M. Ele quer mostrar que isso é igual a isso aqui. Bem, isso daqui, na verdade, é porque tem um M, eu não posso me livrar dele, né? Não posso só simplesmente dizer que é a identidade e voltar para a linha anterior. Mas a gente pode dizer isso daqui assim, a gente pode dizer que isso é M a menos 1 vezes A menos T. Se alguém veio antes de mim e quiser dar alguma dica, fica à vontade, tá? Identidade N, eu tirei o M daqui, tá certo? E estou colocando esse M fora. Aqui. Porque eu quero chegar nessa conclusão, né? Então já deixei o M do lado de fora. E agora, feito isso, eu posso colocar agora o M a menos 1 em evidência aqui dentro, né? Posso. Posso, né? O que eu teria M a menos 1 vezes A menos T vezes... Opa, tem mais M a menos 1 não. Vezes a identidade. Isso é o que eu tenho aqui, onde eu tenho o M aqui multiplicando. Opa, mas agora virou... Oi, já chegamos, né? O M, M menos 1 vezes Isso. M dá 1, né? Aí, não, porque na verdade o que ficou aqui foi uma associatividade, né? Na hora que eu coloquei o M a menos 1 para evidência aqui, ó, aí esse parêntese aqui não precisa mais. Então a gente chega exatamente no que a gente tem aqui, entendeu? Ou seja, M a menos 1, A menos T vezes IN, M. Tudo que eu fiz foi tirar esse parêntese daqui e tirar esse parêntese daqui. Porque é uma matriz, vezes outra matriz, vezes outra matriz. É uma multiplicação de matrizes e a multiplicação de matrizes é associativa. Então, tanto faz eu fazer esse produto primeiro ou fazer o produto das duas últimas primeiro. Ou seja, não é necessário botar esse parêntese aqui e aqui, portanto as coisas são iguais. Bem, legal. Verificamos que a igualdade é verdadeira. Então, esse passo aqui está aceito, né? Pelo menos para mim. Se vocês não aceitaram, vocês dizem, por favor.
Então daqui para cá ficou de fato igual. Aí agora o que ele fez? Ele fez determinante do produto é produto dos determinantes, tá? Então determinante dessa matriz vezes essa matriz ele separou. É o determinante de m a menos 1 vezes o determinante de a menos t vezes in e depois o determinante de m. Só que o que acontece é que o determinante de m a menos 1 e o determinante... Tudo isso aqui é número, né? Todos eles são números. E o determinante de m a menos 1 e o determinante de m, eles são opostos. Ou seja, determinante de m a menos 1 vezes o determinante de m dá 1. Então desaparece esse fator e esse fator. Fica só o fator do meio, que é o determinante de a menos t vezes n. Mas isso é exatamente o polinômio característico da matriz A. Então, de fato, o polinômio característico da matriz B é igual ao polinômio característico da matriz A. Era isso que a gente queria mostrar? Que se as matrizes são semelhantes, ela tem o mesmo polinômio característico. Então, partimos do fato de elas serem semelhantes e provamos que elas têm o mesmo polinômio característico. Bem, a proposição que acabamos de provar torna válida a seguinte definição. Pronto. Como matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico, então a gente pode definir o seguinte. Seja V um espaço vetorial de dimensão n e T de V em V um operador linear. Chama-se polinômio característico de T, tá? Porque as matrizes semelhantes de um operador, elas são sempre, todas as matrizes de um mesmo operador, elas são sempre semelhantes. Então, se todas as matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico, então faz sentido aquilo que eu disse a vocês no início. É isso que essa definição está dizendo a você. Que falar do polinômio característico da matriz e falar do polinômio característico do operador é a mesma coisa. Então, chama-se polinômio característico de T, o polinômio característico da matriz de T em relação a qualquer base de V, né? E a notação, então, passa a ser... Bem, eu acho que em algum momento ele vai inverter isso aqui, tá? Ele de novo está colocando o símbolo que geralmente a gente usa para a matriz embaixo e o T em cima. Acredito. Agora eu fiquei em dúvida. Eu estou achando que essa vai ser a notação dele, não a anterior. Porque a variável, geralmente a incógnita, né? A gente coloca, quando pensa na notação funcional, a gente coloca a incógnita dentro. Então é bem provável que de fato ele queira colocar mais assim. Deixa eu ver. Onde é que está isso? Onde foi que ele definiu o polinômio característico? Aqui. É mais provável então que ele bote o A aqui e o T dentro. Tá? Deve ser essa notação mais comum. Ou seja, essa notação vai ser mais natural que essa. Agora esse P é que eu acho que a tendência é colocar ele maior. Não sei. Vamos ver que notação ele continua usando. Bem, tal definição é válida porque matrizes do mesmo operador são necessariamente matrizes semelhantes. Ok, foi o que a gente acabou de demonstrar, que elas são matrizes semelhantes. Bem, continuando nossa leitura. Proposição 2. Seja T um operador linear de um espaço vetorial sobre K. Ks igual a R. Eu acho que não tem esse S não. Deve ser K igual a R ou K igual a C de dimensão N. Ele está dizendo um operador linear sobre um espaço vetorial qualquer que seja sobre o corpo, né, que a gente não definiu o corpo nessa disciplina, é definido em estruturas algébricas, mas vamos usar o nome só por usar, tá? Estudando estruturas algébricas a gente define direitinho, apesar que eu já comentei o que é um corpo. É um conjunto que tem uma adição, uma multiplicação. A adição é associativa, comutativa, tem elemento neutro e tem elemento oposto. A multiplicação é associativa, comutativa, tem elemento neutro e tem elemento inverso, né, multiplicativo, e além disso é possível fazer a distributividade da multiplicação sobre a adição. Ou seja, é tudo que tem nas propriedades da adição e da multiplicação do conjunto dos números reais e do conjunto dos números complexos. E isso é uma estrutura algébrica que a gente chama de corpo, tá? Mas aqui a gente vai se limitar única e exclusivamente a esses dois corpos. O corpo dos números reais e o corpo dos números complexos.
Bem, então, os valores próprios de T são as raízes do polinômio característico em K. Então, repetindo, você tem um operador linear T de um espaço vetorial sobre R ou sobre C, de dimensão N, dimensão específica lá qualquer. Então, os valores próprios de T são as raízes do polinômio característico de T com coeficientes em K. Então, olhem bem, lembre-se que a gente está fazendo. Ó. Lembra lá dos valores próprios e dos vetores próprios? Ah, eu estou com um operador e eu quero descobrir quais são os valores próprios. Simplesmente eu faço aquela conta, T menos lambda I, né? Pego o determinante dessa matriz, T menos lambda I, e aí igualo a zero e encontro as raízes do polinômio que surge nesse determinante. E aí essas raízes são os valores próprios do operador. Interessante, né? Aí essa proposição ela vai juntar as duas coisas que a gente falou até agora. A gente tinha só definido o que eram vetores próprios e valores próprios, e a gente tinha só definido. E a gente tinha falado separadamente de polinômio característico. Então essa proposição está juntando as duas coisas. Está dizendo que as raízes do polinômio característico são os valores próprios do operador. Então vamos à rápida demonstração dele aqui. Ó. Da definição 1, segue que lambda é o valor próprio de T se somente se o kernel daquele operador nosso, né, que a gente viu de maneira matricial, T menos lambda i n, for diferente do zero. Ou seja, a gente só vai ter um lambda, um número diferente de zero, no kernel daquele operador, que consequentemente vai ser raiz do polinômio, naturalmente, que a gente não pode afirmar agora porque a gente está demonstrando exatamente isso, quando ele não tiver só o zero, né? Se não tiver só o zero. Porque se tiver só o zero, então o único valor próprio vai ser esse zero aí. Bem, mas isso equivale a dizer o seguinte, que T menos lambda i n não é inversível. Ou seja, se a única possibilidade, o único determinante for nulo, significa dizer que a matriz desse operador ela não tem inversa, certo? Então, se for diferente de zero, você garante que vai ser inversível. Mas, se for zero, vai ser inversível. Perdão, vai ser não inversível. E ainda que determinante igual a zero, vê capítulo 7, seção 7, como por definição, o determinante desse negócio vai ser o determinante disso daqui, que vai ser o polinômio característico. Então, ele está simplesmente dizendo a você que encontrar as raízes do polinômio característico é simplesmente calcular esse determinante igualado a zero. E todos os valores que aparecerem aqui serão os tais autovalores, porque se você garante que isso daqui vai ser nulo, né, esse determinante aqui vai ser nulo, o que você vai estar fazendo é exatamente uma conta assim, né? Você vai estar pegando lá e fazendo uma conta assim. T menos lambda i de n igual a zero. Aí se você iguala isso a zero, o que você vai estar encontrando? Eu chamei n aqui, vou chamar de x, senão vai lembrar da dimensão, né? O que você vai estar encontrando aqui é justamente o t, bem, deixa eu colocar um parênteses aqui para ficar melhor. Vai estar encontrando o t de x menos lambda i de x, né? X é melhor u, né? A gente estava chamando de u, vetor u. Então, t de u menos lambda i de u igual a zero. Mas isso significa exatamente dizer que t de u é igual a lambda i de u. Mas i de u é o próprio u. Então, t de u vai ser igual a lambda u. Portanto, igualar isso a zero é a mesma coisa que encontrar os lambdas, né? Tal que o t de u seja igual a lambda u. E esses lambdas são exatamente os valores que a gente está procurando. Pois bem. Então, continuando nossa brincadeira, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação, fique à vontade. Bem, se V é um espaço vetorial sobre C, então PT de T é um polinômio complexo que
devido ao teorema fundamental da álgebra, todo polinômio que tem coeficientes complexos, e você está procurando raízes complexas, então o grau do polinômio é exatamente a quantidade de raízes que você tem. Então, pelo teorema isso é o teorema fundamental da álgebra. Afirma exatamente isso, né? Que o número de raízes em C, né, de um polinômio com coeficientes em C, o número de raízes em C é igual ao grau do polinômio. Então, se o grau é n, que é justamente a dimensão do espaço vetorial V em C, ele vai ter n raízes, já levando em conta a multiplicidade algébrica das raízes. Ou seja, quando eu digo que tem n, se uma tiver ao quadrado, né, se você tiver uma raiz que aparece duas vezes, eu conto separadamente, mesmo as raízes sendo iguais. Por exemplo, se você tem um polinômio de grau 2 e são duas raízes complexas, ou seja, o delta deu negativo, então as duas raízes complexas que vão aparecer, elas serão distintas, né? Não podem ser iguais nesse caso. Não, pode ser, né? Quando o delta for zero, mas aí as raízes serão reais, a raiz obrigatoriamente é real. Então não peguei um polinômio com grau muito legal. Vou citar como exemplo então um polinômio de grau 4. Você pode ter duas raízes complexas iguais, né? Você pode ter duas raízes complexas iguais. Dá para ter? Deixa eu pensar. Dá, né? Você pode ter duas complexas iguais e seus conjugados também terão que ser raízes. Então, você terá aí a possibilidade de ter duas raízes iguais. E aí a gente conta separadamente. Mesmo você tendo dois pares de raízes iguais, mas a gente vai continuar dizendo que tem 4 raízes, porque são duas iguais de um lado e duas iguais do outro. Eu estou falando isso porque se você tem uma raiz complexa como raiz de um polinômio, então obrigatoriamente o conjugado dela também é. Então toda vez que eu falo em raízes de um polinômio e eu penso em raízes complexas, eu nunca posso pensar de uma por uma. Eu sempre tenho que pensar aos pares, porque dado uma raiz, seu conjugado também é. Portanto, quando eu falei de um polinômio de grau 2, não dá para ter duas raízes iguais, porque se uma raiz o conjugado também é, e o conjugado não é igual ao número, né? O conjugado é sempre diferente, a não ser que esse número seja um número real. Pois bem, então o que a gente tem aqui é que, considerando as suas raízes, se o corpo que você estiver pensando, ou seja, o seu espaço vetorial estiver definido sobre C, então o número de raízes é igual à dimensão do espaço vetorial. Então, neste caso, um operador linear tem n valores próprios. Mas se vê um espaço vetorial sobre R, aí você pode ter aquela situação em que o delta lá é negativo, por exemplo, e você não tem raiz real nenhuma, por exemplo. Ou você pode ter uma situação em que o polinômio grande, de um grau grande, algumas são reais, outras são complexas. Mas aí você já pode afirmar que o número de raízes, ou seja, o número de valores próprios de um operador desse tipo, T sobre L de V, onde V é um espaço vetorial sobre R, ele é menor ou igual à dimensão de V. Vai ser igual se todas as raízes forem reais, pois algumas das raízes desse polinômio podem não ser reais, né? Quando algumas não forem, então você vai ter uma quantidade menor de valores próprios do que a dimensão do espaço vetorial. Bem, vamos para os exemplos. Geralmente esclarecem muitas coisas. Exemplos. Retomemos os 5 exemplos dados nesse parágrafo e calculemos o polinômio característico P de x. Bem, a matriz T na base canônica é essa. Bem, o que ele está falando mesmo? Ele está dizendo para retomar os 5 exemplos dados neste parágrafo. Então ele deve estar falando desses nossos exemplos aqui em cima. Ó. Então o primeiro exemplo que ele pegou foi esse. T de xy igual a yx. Então se você fizer isso na base canônica, calcular o T de 1, 0, você vai ter 0, 1 aqui, né? Aí você coloca na forma de coluna. E o T de 0, 1, você vai ter 1, 0. Aí você coloca na forma de coluna. 0, 1 e 1, 0. E ele está te dizendo que a matriz é essa aqui, ó. 0, 1, 0, tá? Então, essa matriz é a matriz do operador lá daquele nosso exemplo, que pega T de x e coloca em yx. Então,
A matriz de t na base canônica é essa daqui. Logo, o que vai ser o pt de x, né? Ou seja, ele está usando x no lugar do t da nossa definição lá. Então, o que vai ser? Vai ser o determinante dessa matriz, sim, né? Vai ser o determinante dessa matriz, que a gente, na nossa notação lá, chamou de A, né? A gente chamou isso daqui de A, e a gente disse que seria o determinante de A menos lambda I, né? Onde I é a matriz de identidade, nesse caso de ordem 2. Ora, então quem é A menos lambda I? A vai ser 0, 1, 1, 0, aí menos lambda vezes 1, 0, 0, 1. Então o que você obtém vai ser 0 menos lambda, então aqui fica menos o lambda, que no nosso caso aqui ele está chamando de x, e aqui 1 menos lambda vezes 0 dá 1, 1 menos lambda vezes 0 dá 1, e 0 menos lambda vezes 1 dá menos lambda. Então, o que eu estou chamando aqui de lambda, que era a notação que a gente estava usando na outra definição, né? Ele está aqui chamando de x, tá? Então, determinante de menos x1 e 1 menos x. É exatamente a mesma coisa que a gente tinha lá na definição. Isso daqui é isso aqui, é A menos lambda I. Pois bem, está feito então, aí vamos ver que conta aparece. Aparece o determinante disso daqui. E o determinante dessa matriz de ordem 2, vocês aprenderam lá no ensino médio. É esse vezes esse, que dá x², menos esse vezes esse, que é 1. Então, eis aqui o polinômio característico. Quais são as raízes desse polinômio? Igual a 0, e descobre que dá 1 e menos 1 as raízes desse polinômio. Logo, os autovalores do operador t, lá do nosso exemplo, que era o operador t de xy igual a yx, os autovalores desse operador t são justamente 1 e menos 1, tá certo? Porque são as raízes do polinômio característico. Ok. Se está entendido, vou para o segundo exemplo. Ele agora está me dizendo que a matriz de t é essa aqui. Qual seria o nosso segundo exemplo? Vamos olhar para ele. Deixa eu apagar esse A que está aqui voando. Nosso segundo exemplo é esse operador aqui, que pega o xy e leva no menos yx. Menos yx agora, no nosso exemplo. Ou seja, ele está pegando t de xy e está levando em menos yx. Então, na base canônica, quando você pega t de 0, 1, isso vai ser t de 0, 1, vai ser menos 1, 0. Né? Menos 1, 0. E t, eu não sei porque eu comecei por 0, 1, né? A gente geralmente começa por 1, 0. T de 1, 0 vai ser 0 no y e 1 aqui. Então, 0, 1 é a primeira coluna e menos 1, 0 é a segunda coluna. Então, essa de fato é a matriz desse operador na base canônica. Bem, entendido então qual é a matriz, a ideia agora é calcular o polinômio característico. Então, o polinômio característico, usando já esse jeito dele de escrever, o polinômio característico vai ser a matriz, essa matriz aqui, menos, ele está usando x, né? Então, x vezes a identidade, tá? X vezes a identidade. Então, vai ficar 0 menos x, que está aqui, menos x, menos 1, menos x vezes 0, então dá menos 1. Depois 1 menos x vezes 0 dá 1. E depois 0 menos x vezes 1 dá menos x. Ok. Aí ele calculou o polinômio característico. Menos x vezes menos x, x², aí menos 1 vezes 1, que dá menos 1, menos 1, dá mais 1. Então está aqui o polinômio característico que ele procurava. Perfeito. O polinômio característico de fato é esse. Mas se você vai procurar raízes, aí o que acontece? Bem, não tem raízes reais, né?
você igualar isso a zero, o que você tem é que x ao quadrado é igual a menos 1. E a gente sabe que x ao quadrado sendo menos 1, ou é o mais i, ou é o menos i. Né? Isso daqui é o quadrado da menos 1, mas isso daqui pertence a C e não a R. Portanto, a gente não tem raiz real para este operador linear do R2. Vamos ver mais. Exemplo 3. Bem, era a nossa homotetia, esse é o nome? Cadê o nome dela aqui? O nosso exemplo 3, homotetia, tá certo? É do tipo h lambda de u é igual a lambda u. Então, no nosso exemplo 3, quando a gente olha para ele, aqui, a matriz é essa daqui, né? Então, nosso h lambda, quando ele é calculado em um certo u, né? Então, pense a matriz desse operador. Ele faz simplesmente lambda vezes u. É isso que faz a matriz. Então, é lambda vezes a identidade, é tudo que resta na hora em que a gente vai pegar a matriz, né? Então, seja ele pega aqui a base canônica, bem, vamos escrever assim, vamos fazer pequenininho, né? Ele fez meio grandão, vamos tentar fazer pequeno. Ele pega a base canônica, e aí quando você faz aqui, vamos fazer um por um. Faz assim, quem seria o nosso h lambda calculado em 1, 0, etc, 0? Ele seria, o que ele faz? Ele pega o lambda e multiplica por 1, 0, etc, 0. Ou seja, ele é exatamente lambda 0, 0, etc, 0. Aí quando você pegar o h lambda e multiplicar em 0, 1, etc, 0, né? etc, 0. Então o que vai aparecer é 0, depois vem o lambda, aí 0 e etc, e termina no 0. Ou seja, o lambda ele vai aparecer na primeira, depois na segunda posição, depois na terceira, etc. E aí você transforma lambda 000 em coluna, essa aqui, depois 0 lambda 000 em coluna, essa aqui, e o último, o número 1 vai estar no final, o lambda vai aparecer aqui no final, né? Então, de fato, essa é a matriz do operador h lambda, do operador homotetia. Está aqui a matriz. Ora, mas aí você quer achar o polinômio característico. Então, é essa matriz menos x vezes a identidade. Né? A identidade só tem 1 na diagonal, até o final, 0 em cima, 0 embaixo. Então, 0 aqui, continua 0 em cima e 0 embaixo. E menos x vezes 1 vai aparecer junto com esses lambdas aqui, né? Então vai ficar lambda menos x, aí lambda menos x, etc. até o final, lambda menos x. Quando você fizer o produto, vai aparecer o x aqui. Pois bem, é essa matriz que a gente está vendo. Essa matriz aqui é a matriz cujo determinante vai nos dar o polinômio característico do operador. Aí o determinante, né, é uma matriz diagonal. O único produto diferente de zero aqui é o produto dos elementos da diagonal. Que são quantos? São n, porque é uma matriz n por n. Então é lambda menos x elevado a n. Então lambda é o único valor próprio, porque a única raiz que você tem aqui é a raiz x igual a lambda, né? X igual a lambda é a única raiz disso daqui. Se você iguala a zero, a única possibilidade disso dar zero é x igual a lambda. Então, lambda é a única raiz desse polinômio, só que é uma raiz de multiplicidade n, porque ela aparece n vezes, mas todas iguais. Então, lambda é o único valor próprio de t. Nesse caso, lambda é uma raiz múltipla do pt de x com multiplicidade n, que é o que está escrito aqui embaixo. Beleza. Então, sigamos em frente.
aquele lá, né? Aí vocês devem lembrar qual é o operador. O operador é a rotação, né? Tinha cosseno, tinha seno. Não vou voltar lá na outra página não, a gente lembra, eu acredito. Então, quando você faz... Bem, a nossa matriz não tinha esses x, né? Ela não tinha esses x. E esses x, eles aparecem quando você... Pronto, está aqui a matriz quando você tira o x. Então, é essa matriz menos x vezes a identidade, por isso que aparece aqui o x na diagonal. Pois bem, aí você vai calcular o determinante dessa belíssima matriz aí. Bem, é um determinante de ordem 3, né? Determinante de ordem 3. Vai ser esse vezes esse vezes esse. Faz o produto assim dessa diagonal. Aí depois faz o produto desses dois de cima com esse daqui de baixo. Seno de θ vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0. Aí depois faz os dois de baixo com esse daqui de cima. Vai dar 0 também. Depois faz a diagonal secundária, mudando o sinal. Mas aí dá 0. E depois faz os dois de baixo aqui com o de cima. Usando o método de Sarri, né? Então vai dar 0. E por fim multiplica esses dois de cima daqui com o de baixo. Bem, aí já não dá 0, né? Aqui vai dar menos vezes mais vai dar menos, vai dar seno ao quadrado. Mas você pode tirar o menos, porque como está no sentido da diagonal secundária, vai mudar de sinal. Então vai ficar seno ao quadrado vezes 1 menos x, tá? Então o que você vai ter aqui é o cosseno de θ menos x ao quadrado vezes 1 menos x. E depois no final você ainda tem o seno do θ ao quadrado aqui, vezes 1 menos x também. Então, isso vai dar essa resposta aqui, tá? 1 menos x, mas, bem, não sei, acho que talvez seja interessante a gente ver as contas, né? Será que é verdade isso? Bem, também não sei se as contas são fáceis de ver. Vamos olhar? Vamos ver se é fácil olhar para este determinante aqui. Vamos levar ele para outra tela. Eita, levei riscado. Não era para trazer riscado, mas tudo bem. Vamos lá. O que a gente tem aqui não estou ouvindo vocês. Está tudo bem por aí? Está todo mundo entendendo até agora? Vocês ainda estão aí? Ou sumiram? Caiu a ligação? Ou caiu a internet? Ou está tudo bem? Alguém quer falar, por favor? Tá ok, professor. Tá bom. Então, ó, esse produto é o cosseno de θ menos x ao quadrado vezes 1 menos x. Esse produto é 0, depois esse outro é 0, depois assim é 0 e assim também é 0. Aí só sobra, aqui daria menos, vai ficar mais, então mais seno ao quadrado do θ que multiplica o 1 menos x. Então, quando ele coloca aqui o 1 menos x em evidência, aí ele vai ficar com... Deixa eu ver como ele escreveu. Ele simplificou algumas coisas aqui, então vou fazer. Vai ficar, quando ele colocar o 1 menos x em evidência, você tem o cosseno. Você tem o cosseno do θ menos o x ao quadrado. E você tem mais o seno ao quadrado do θ. E aí quando você vai fazer essa conta, isso vai dar 1 menos x, que multiplica cosseno ao quadrado do θ, né? Cosseno do quadrado do primeiro. Aí 2 vezes x vezes o cosseno do θ. E depois você tem mais o x ao quadrado, e aqui você ainda tem o cosseno, ou melhor, o seno. Fora ali você ainda tem o seno ao quadrado do θ. O que acontece é que cosseno ao quadrado do θ somado com seno ao quadrado do θ dá 1, né? Pela relação trigonométrica fundamental. Então isso vai ficar igual a 1 menos x, que multiplica, deixa eu ver como ele escreveu para ficar igualzinho. Ele botou 1 no final, beleza.
Então, que multiplica x ao quadrado, como ele escreveu lá, x ao quadrado, menos 2x cosseno do θ, mais 1. Pronto. X ao quadrado menos 2x cosseno do θ mais 1. É o que ele escreveu aqui. Ele botou o x depois, eu botei antes, mas tudo bem. Eu prefiro escrever o x antes, para não causar essa confusão aqui, ó, da impressão de que o argumento é isso, né? Ou botar um parêntese para indicar que o argumento é só o θ. O x perto do argumento do cosseno eu não gosto. Por isso que eu prefiro escrever o x antes. Mas é gosto. Gosto não se discute. Pois bem, então a gente achou o polinômio característico do operador linear t. E aí quando você vai olhar para as raízes, aqui naturalmente já é a raiz 1, né? Aqui não tem dúvida, 1 é raiz. Mas as raízes disso daqui, como é uma equação de grau 2, né? Então é x1 ou x2, como vocês prefiram chamar, menos b, mais a raiz do delta, dividido por 2 vezes 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, né? E a outra vai ser menos b de novo, ou seja, menos 2 cosseno do θ, que é o número que multiplica o x, menos a raiz do delta, dividido por 2a. Bem, o delta é esse cara daqui, né? É b ao quadrado, que é 4 cosseno ao quadrado de θ, aí menos 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, então é 4 cosseno ao quadrado de θ menos 4. Aí ele colocou o 4 em evidência. Isso é o delta. Bem, aí se você considera o cosseno do θ menor do que 1, lembre-se que o cosseno do θ é alguma coisa que está presa entre 1 e menos 1. Então, se você considerar o cosseno de θ menor do que 1, as duas raízes são complexas. Ou seja, você vai ter um delta aqui, ó. Se ele for menor do que 1, esse delta ao quadrado fica menor do que 1. Um número menor do que 1 ao quadrado dá como resposta um número menor do que 1. E aí esse número fica negativo. Aí você passa a ter o delta negativo. E se o delta for negativo, você sabe que não tem raízes reais. Então, se o módulo do cosseno, né, for menor do que 1, esse cosseno vai estar entre 1 e menos 1. E ele ao quadrado é menor do que 1 e esse número é negativo, portanto o delta é negativo e as duas raízes são complexas. E se o cosseno do θ for igual a mais ou menos 1, aí supre todas as possibilidades, né? Porque o cosseno do θ, repito, é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Então, aqui ele está considerando quando não é igual e aqui ele está considerando a possibilidade de ser igual. E aí, se for igual, aí você tem aqui 0. No caso de ser 1, tanto 1 quanto menos 1 ao quadrado vai dar 1, então vai dar 0 sempre. Então, se der 0, as três raízes serão reais, porque aí você vai ter duas raízes iguais, né? O x1 e o x2 serão iguais. Então, se for 1 aqui, você vai ter três raízes reais. E se estiver entre 1 e menos 1, não importa, não sendo 1 nem sendo menos 1, as raízes serão complexas. Bem, e essas raízes serão então os seus respectivos autovalores. Bem, 5. A matriz P em relação à base canônica é... Bem, esse eu já não lembro mais, vou dar uma rápida olhada aqui de quem é o 5. 5. Já vai estar aqui nessa parte. O 5 é esse operador aqui, ó, do R3 no R3, ele pega x, y, 0. Vamos ver aqui já essa explanação. No exemplo 5. Ó. X, y, 0, né, o operador, ou seja, é um operador do R3 em R3. A gente tem que P de x, y, z tem como imagem x, y, 0. Então vejamos, se você vai na base canônica, o que é o P do 1, 0, 0? Ele é exatamente o 1, 0, 0. Ou seja, é essa coluna aqui. Aí quando você faz o P do 0, 1, 0, ele também é 0, 1, 0.
ou seja, essa segunda coluna. E quando você faz o P do 001, aí ele vai ser 000, essa última coluna. Então, de fato, essa é a matriz desse operador do nosso exemplo 5, que é do R3 em R3 e que pega XYZ e leva em XY0. Tá certinho, essa é a matriz. Confirmamos que é a matriz, vamos em busca do polinômio característico. É só pegar a matriz e subtrair, está usando x aqui, então menos x vezes a matriz identidade, nesse caso de ordem 3. E aí você tem essa matriz, ó. 1 menos x vezes 1 é 1 menos x. 1 menos x, e aqui 0 menos x vezes 1 é menos x, e todo o restante é 0, porque é 0 menos x vezes 0, né? Todos os outros. Então, realmente, a matriz é essa. E aí, quando você vai calcular o determinante, só é o produto da diagonal principal, que vai ser 1 menos x ao quadrado vezes x. E aí, quando você olha para as raízes, bem, uma possibilidade é o x ser 0, a outra é o x ser 1, e pronto, né? Só que o 1 tem multiplicidade 2, porque está o quadrado aqui. Então, essa é uma raiz natural e essa é uma raiz de multiplicidade 2. São as três raízes que tem este polinômio. As três raízes são reais. E esses aqui são os autovalores desse operador P, que pega XYZ e leva em XY0 no R3. Pronto. É isso que ele está destacando quando ele quer mostrar os polinômios característicos desses operadores. Pois bem, nota. Nesse momento da nota, eu acho que dá para a gente dar uma rápida